Amém. Deus seja louvado por essa música. E eu aqui de novo, vim apresentar uma pessoa que é muito conhecida de vocês, muito mais do que eu, Matheus Pisato. Ele vai fazer a mensagem, a gente vai orar por ele, mas antes dessa oração eu gostaria de orar pelos dízimos e ofertas. Curvemos nossa fronte. Senhor Deus e querido Pai, muito obrigado por o Senhor estar no meio de nós, através do seu Santo Espírito. Muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, que cada centavo aqui dado venha estar ajudando a tua obra, ajudando pessoas que necessitam. E Senhor, eu aproveito e oro também pelo culto de hoje. O Matheus tem um assunto bem complexo para dizer, apesar de ser simples, mas tem diversas nuances, que o Senhor possa estar, através do Espírito Santo, ajudando ele, e que não seja ele, mas sim o Senhor falando aqui. É o que te peço, Senhor, e te agradeço por tudo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite para você que também está na internet assistindo esse culto. Fico feliz que você tenha se conectado. E mesmo num fim de semana de feriado, né? A igreja até que está cheia, até achei que esperava menos gente. Então, obrigado por vocês terem vindo. E com certeza Deus fica muito feliz com isso. Hoje a gente vai estudar um tema que, igual o Willer falou, é simples, mas é complexo. É simples porque é a nossa maior esperança, né? Ver Jesus voltar. Então essa sinceridade, essa vontade de ver Jesus voltar está em cada coração. E isso é muito simples. Ao mesmo tempo, o tema é complexo porque envolve muitas profecias, envolve muitas questões acerca do povo de Deus. Coisas que nós temos que pensar no nosso dia a dia para que então fiquemos preparados para que Ele volte. Então tá aí, eu fiz uns slides para ilustrar para vocês. Essas imagens, essa primeira imagem que você está vendo e as outras que você vai ver são resultado da inteligência artificial. Tá? Eu acabei ali aprendendo um pouco a mexer com isso, então eu ia descrevendo mais ou menos o que eu queria e ela me dava algumas imagens. Uma coisa que vocês vão perceber é que a inteligência artificial tem problema em fazer rosto. Então, assim, quando vocês virem o rosto de um anjo meio desfigurado, assim, não achem estranho, tá? O importante é quem está no meio ali, tá bom? Então, vamos lá. Eu queria deixar 3 observações no começo dessa mensagem. Primeira delas, como eu já disse, a volta de Cristo é o evento mais esperado pelo universo. E eu digo pelo universo porque nós sabemos, pelo espírito de profecia e também pela Bíblia, que nós não somos o único mundo que possui, seres viventes. A Terra não é o único mundo que possui seres viventes. Deus criou outros mundos com vida. E nós temos que lembrar disso quando pensamos nesse primeiro aspecto. A volta de Jesus é o evento mais esperado pelo universo. Segundo ponto, toda a Bíblia vai apontar para Cristo. E Cristo é a própria redenção. Portanto, estudar a volta dele, estudar a redenção, envolve estudar a Bíblia inteira. Se vocês já leram Apocalipse, vocês vão ver lá muitos símbolos. Da onde João tirou aqueles símbolos? Do Antigo Testamento. Se você não estuda o Antigo Testamento, você não entende Apocalipse. E você não entende profecias. Então, estudar sobre a vinda de Cristo, falar sobre a vinda de Cristo, envolve falar sobre toda a Bíblia. Vocês já vão entender porque eu estou falando essas coisas. Terceiro ponto, existe muita coisa escrita sobre a segunda vinda de Cristo. Então, para a mensagem de hoje, eu precisei selecionar muitos textos. Eu gostaria de apresentar muitos outros. Tá? Tem muita coisa legal escrita sobre a volta de Cristo. Infelizmente, eu não tenho tempo para apresentar tudo, mas eu peguei textos muito legais, e eu acredito que muitos de vocês não conhecem esses textos, tá? Então, são textos impactantes, e a gente vai ler junto. Vamos ler juntos aqui, tá bom?
Então, ficam essas 3 observações para vocês já terem em mente que eu não vou conseguir abordar tudo o que envolve a vinda de Cristo. Por onde vamos começar, então? Vocês que acompanharam o sermão passado, do domingo passado, o pastor André Flores falou sobre o juízo investigativo. Lembram? Alguém assistiu? O pastor André Flores explicou o juízo investigativo na semana passada. Aí tem uma imagem do inteligência artificial, né? A igreja no grande desapontamento, 22 de outubro de 1844. Qual foi o problema naquele dia? Por que Jesus não voltou? Ora, eles acertaram o cálculo da profecia das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, mas erraram o evento que estava predito para acontecer. Porque Daniel 8,14 fala de um santuário a ser purificado. E eles entenderam o santuário como se fosse a terra purificada por Jesus Cristo, pela volta de Jesus. Na verdade, não era isso. O evento que ocorreu em 22 de outubro de 1844 foi a abertura da segunda fase do ministério sacerdotal de Cristo no céu. Como vocês sabem, a nossa igreja crê que existe um santuário celestial. E muitas vezes taxam a gente de seita por causa disso. Mas eu não entendo por quê, porque isso está na Bíblia. O santuário celestial é uma doutrina bíblica. E Jesus exerce o sumo sacerdócio lá naquele local. E hoje, aliás, em 1844, ele passa do lugar santo para o lugar santíssimo, onde ele começa o processo de expiação, o juízo investigativo. Ele está trajado de sumo sacerdote e está exercendo essa função. Portanto, essa é uma imagem representativa, mas o que Jesus continua fazendo hoje é isso. Ele está ajoelhado e ele está orando, tendo em vista a cruz, ele intercede por nós. Ele pede a Deus perdão pelos nossos pecados e ele continua fazendo isso, até que a porta da graça se feche. Feita essa consideração, vamos partir de 1844 para frente. Jesus está no céu, orando, intercedendo. Vamos tratar do que acontece desse tempo para cá. E só para vocês terem um marco na cabeça, e daí depois vocês podem estudar as profecias depois, o tempo do fim começa em 1798, a princípio. Então tudo o que acontece depois de 1798 já é considerado o tempo do fim. Tá? Vamos estudar as profecias, os sinais e a parte, é claro, do retorno de Cristo. Tá? E eu quero responder aqui, espero que o Espírito responda as perguntas que vamos fazer no coração de cada um de vocês. A primeira delas, onde estamos no calendário profético? Será que estamos bem no fim, no começo do fim, no meio do fim? E aí, onde é que a gente está? Segunda pergunta, quais sinais já se cumpriram? Terceira, o que falta para Jesus voltar? Quarta pergunta, como será a volta de Jesus, segundo o Espírito de profecia e a Bíblia? E quinta, como me preparo para a volta de Jesus? Essas são as perguntas que eu proponho que a gente responda hoje. Vamos começar falando sobre o calendário profético. Vamos ver. Aqui. O calendário profético. Como eu disse para vocês, a maior referência profética que nós temos é a profecia de Daniel 8,14, 2.300 tardes de manhã. Essa profecia ela é fortemente corroborada por Daniel 7 e 9, vocês podem analisar depois na Bíblia. E esse é o maior lapso temporal que nós temos. Basicamente, ele começa antes de Cristo e acaba, como eu disse para vocês, em 1844. E eu quero chamar a atenção para vocês que, sobre um aspecto, né? Eu disse para vocês que a gente ia achar um calendário profético, mas o fato é que a gente não tem mais um calendário profético. Ora, como assim? Não tem mais como me localizar nas profecias, o quanto eu estou perto da vinda de Jesus. Olha, falando de tempo, e tempo vocês entendam dias, mês, ano, não tem mais.
Se vocês estudarem Apocalipse, principalmente ali o verso capítulo 10, 6, capítulo 10 principalmente, vocês vão ver que um anjo poderosíssimo, ele desce do céu numa visão de João, e ele fala, né, que ele jura por Deus, pelo Deus Altíssimo, que não haverá mais demora. E nós interpretamos isso como o próprio Cristo dizendo, veja bem, não há mais tempo. A última profecia que eu tinha para vocês, temporalmente, ela já se foi. E ela acabou em 1844. Portanto, hoje, se você ler a tua Bíblia, se você ler os escritos de Ellen White, você vai confirmar isso que eu estou dizendo. Não temos mais profecia de tempo. Não temos. Não há uma data marcada após 1844. E aqui eu não estou falando data marcada da volta de Jesus. Simplesmente não há data nenhuma para acontecer mais nada. Eu costumo dizer para os meus amigos, que às vezes a gente conversa sobre isso, e eu falo para eles que a gente está aqui só pela graça. E é isso mesmo, a gente está aqui só pela graça, porque a gente não tem mais tempo para ficar esperando. No entanto, apesar de não termos esse tempo, a gente pode se localizar nesse período sem tempo, pelas profecias dos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, tá? Sinótico vem de uma palavra grega e significa olhar pela mesma visão. Então eles trazem, Mateus, Marcos e Lucas trazem histórias da vida de Jesus por uma mesma visão. E ali você tem várias profecias, inclusive a maior delas, a profecia que mais descreve sinais e a volta de Jesus, é Mateus 24. E essa profecia foi proferida pelo próprio Cristo, no alto do Monte das Oliveiras. E nós vamos estudá-la hoje. E vamos analisar quais sinais já aconteceram. Então aí você imagine a cena. Jesus, lá em Mateus 24, e daí eu já convido você a abrir a sua Bíblia, em Mateus 24. Se você quiser, é claro. Eu não tenho os textos aqui na tela, mas eu vou ler. Tá? Jesus reúne os seus discípulos. Ele sai do templo e vai se retirando, e os discípulos vão se reunindo ali. E dali um pouco eles sobem ao Monte das Oliveiras. E Jesus, a Bíblia diz, Mateus 24, versículo 3, diz que Jesus estava sentado quando os discípulos se aproximam e lhe pedem, né? Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ali Jesus vai responder várias coisas e eu quero ler com vocês nesse momento. Mateus 24, versículos 3 a 14. Tá, como a gente já leu o versículo 3, vamos ao versículo 4. Diante dessa pergunta, Jesus responde: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então vejam, o primeiro sinal que Jesus fala ali é que vem muitos em nome dele e enganam, né? Falsos profetas. Coisas que a gente já está acostumado a ver por aí, mas isso ainda vai se intensificar. Mas vamos falar dos sinais que a gente consegue ver mais, assim, né? Guerras. E aí? Será que tem acontecido guerras no mundo? Tem uma que estourou esses dias, né? Lá em Israel. Eu vi muitas pessoas, eu até postei no meu Instagram esses dias, né? Eu vi muita besteira escrita sobre isso.
dizendo que a guerra ali é um cumprimento profético que envolve Gog e Magog, isso e aquilo. Mas não envolve. Né? Tem gente espalhando outras inverdades por aí, que o anticristo vai vir de lá e não sei o que lá. Isso aí não vai acontecer. Não vai. A guerra de Israel nada mais é do que um cumprimento dessa profecia que a gente começou a ler, mas ela é um dos cumprimentos, porque as outras guerras que acontecem também cumprem a profecia. Não é uma guerra específica na profecia que tem textos do Antigo Testamento que eu posso dizer que Israel e o Hamas são personagens ali envolvidos na Bíblia. Não tem nada a ver. Isso é uma coisa que você tem que selecionar muito bem quando você estudar, tá? Porque existem muitos que virão em meu nome dizendo essas coisas, essas falsidades. E se você se deixar enganar por esses, imagine quando o engano for maior. A gente vai ter um problema muito grande. Então, guerras. Jesus falou de guerras e elas acontecem. E acontecem já desde antes de todos nós nascermos aqui, quem sabe. Tivemos 2 grandes guerras no século XX. 1914, depois de 1939, a Segunda Guerra Mundial. E elas acontecem. O segundo sinal que Jesus mencionou, os terremotos. Terremotos também acontecem com uma frequência gigantesca. Eu não tenho dados aqui dos centros de sismologia, mas eu me interesso bastante por isso. De vez em quando eu pesquiso as atividades de vulcões e de terremotos, e elas têm se intensificado muito a cada ano. Muito, muito, muito. Tem lugares no mundo que sofrem centenas de terremotos por dia. Mas existem terremotos que varrem cidades, como aconteceu no Marrocos esses dias. E nós tivemos muitos terremotos gigantescos no século XX também. Eu acho que o mais recente, se vocês lembrarem, lá no Japão, um terremoto de 9 graus na escala Richter que causou inclusive um vazamento lá de uma usina nuclear e basicamente tornou inabitável uma porção de terra do Japão. Se não me engano, a usina de Fukushima. Também no século XX tivemos o maior terremoto já registrado no Chile, um terremoto de 9,5 graus na escala Richter. Então você veja, são sinais que vêm se intensificando, e nós vamos falar mais sobre os terremotos daqui a pouco. Jesus falou das doenças também. Isso também é muito recente para a gente, afinal a gente viveu 2 anos, 2, né, acho que foram, 2 anos, eu até perdi as contas, porque a gente acaba se perdendo no meio do caminho ali, né? 2 anos, uma pandemia, não foi uma epidemia, foi uma pandemia, foi mundial, alcançou todo mundo, até as ilhas que são pouco habitadas foram alcançadas, e até nessas ilhas pouco habitadas, as pessoas usaram máscaras. E vocês puderam perceber como, diante de uma calamidade mundial, é fácil curvar a vontade das pessoas. É fácil você obrigar alguém a fazer alguma coisa numa calamidade mundial. Você restringir a liberdade das pessoas. É muito fácil. A gente acha que às vezes que a perseguição e que tudo que a gente pensa que sabe que vai acontecer até a volta de Cristo é praticamente impossível de acontecer. Não vamos poder comprar e nem vender. Vocês estão vendo dinheiro circular na rua? Eu não vejo mais dinheiro. Eu perguntei ontem para uma moça no caixa da Lojas Americanas se ela ainda tinha dinheiro lá para trocar. Ela falou, não, eu não tenho mais troco. Se me trouxerem dinheiro, eu vou acabar não podendo vender o produto. E ela falou, eu até prefiro que seja eletrônico, porque eu não quero mais ficar mexendo com dinheiro sujo. E é isso, o dinheiro já sumiu. E para quem disse que era impossível? As coisas estão acontecendo. E mais rápido do que a gente pensa. Depois Jesus ainda descreveu fomes, maldade, traição. O amor de muitos esfriando. Que é o que mais acontece hoje em dia. Né? Quantas crianças, pessoas morrem de fome, a maldade deliberada é clichê, é só você ligar o jornal. Eu duvido que você
ligue o jornal e não veja uma notícia de alguém que morreu, assassinado, uma morte violenta. A maldade está aí. Veja um massacre que aconteceu em Israel. Isso é maldade pura. Isso não é ideologia. Desculpe, isso é o diabo agindo. Isso é maldade. Traição, as pessoas sendo traiçoeiras, traindo seus irmãos. E Ellen White diz: as piores traições no fim dos tempos virão dos nossos irmãos, virão dos nossos irmãos de igreja que saíram da igreja. As piores perseguições não vêm dos nossos aparentes inimigos, vêm de quem muitas vezes está ao lado. E eu não estou dizendo, vou ficar desconfiado do meu amigo. Não, não é isso. Mas Ellen White diz que as piores perseguições vêm de dentro da igreja, das pessoas que não estão 100% convertidas. Vai acontecer. Eu convido agora você a abrir a Bíblia em Apocalipse 6. Apocalipse 6, lá no início do Apocalipse. Nós estamos falando do capítulo em que o Cordeiro recebe, ali no capítulo 5, aliás, ele recebe o livro dos 7 selos. E vocês podem ler toda essa descrição de João. A partir de Apocalipse 4, Apocalipse 5, você pode ler como que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, recebe esse livro que contém os 7 selos. E em Apocalipse 6, João vai descrever o que acontece a cada selo que o Cordeiro vai quebrando para abrir o livro. Eu não tenho tempo para falar de todos os selos, são 7. Tá? Eu vou falar só do 6º selo. Porque o 6º selo envolve sinais que estão mais próximos de nós, que aconteceram recentemente e foram testemunhados, foram registrados por não cristãos, por cientistas que viveram os fenômenos que Cristo descreveu. Isso é uma evidência a mais, uma evidência que reforça a veracidade da profecia. E basicamente o conteúdo dos versículos 12 e 13 corresponde ao que a gente já leu lá em Mateus 24. Versículo 12, vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro com um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Se você ler Mateus 24, você vai ver que Jesus Cristo descreve os mesmos sinais. E agora eu quero mostrar para vocês os relatos que eu mencionei das pessoas que vivenciaram isso e não necessariamente eram cristãos. Vamos falar do primeiro que Jesus descreveu, o terremoto. Abre aspas. Em parte alguma da região vulcânica do sul da Europa, aconteceu um terremoto tão intenso nos tempos modernos como o que assolou Lisboa em 1º de novembro de 1755. Ouviu-se um som de trovão debaixo da terra, e logo em seguida, um choque violento derrubou a maior parte da cidade. Em cerca de 6 minutos, 60.000 pessoas morreram. Primeiro, o mar se retirou e deixou seca a faixa de areia. Então se enrolou, elevando-se a mais de 15 metros acima do seu nível comum. As montanhas de Arrabida, Estrela, Júlio, Marvã e Sintra, dentre as mais altas de Portugal, foram impetuosamente abaladas, como se arraigadas desde seu alicerce. Algumas delas abriram o pico, que se partiu e criou uma fenda inacreditável. Massas gigantescas dessas formações rochosas foram arremessadas aos vales vizinhos. Conta-se que surgiram chamas dessas montanhas. Essa é a descrição de Sir Charles Lyell, que acompanhou a história e deixou esse registro. Tá? Existem muitos outros comentários sobre isso, eu trouxe só esse, mas você pode encontrar esses comentários no livro de um dos pioneiros da nossa igreja, o Uriah Smith, como você queira falar,
Urias Smith, no nosso português. Daniel e Apocalipse, esse é o livro dele. Tem na CPB, 100 metros daqui. Você pode comprar ele durante a semana. É um livro muito bom e tem vários outros comentários. O terremoto de Lisboa, de 1755, é reconhecido por nós e por muitos cientistas como um marco na história da humanidade. A partir de 1755, as pessoas perderam um pouco a fé em Deus e isso levou ao ceticismo. Depois que 60 mil pessoas morrem em 6 minutos, e outras descrições dizem que mães esqueceram de seus filhos nos berços e saíam correndo, catando o crucifixo, indo atrás do padre para orar, e pessoas se reuniam dentro das capelas das igrejas e aquelas igrejas se destruíram, foram destruídas sobre aquelas pessoas, sepultando todas elas ali dentro. Quem estava olhando de fora, quem sobreviveu, pensou o quê? Deus não existe. Se as pessoas se agarraram nos crucifixos, oraram e tudo mais, e não aconteceu nada, então a partir daí, a Europa foi mudando de forma a levar à Revolução Francesa no final do século XVIII. O ápice do ceticismo, do racionalismo. Eles mataram Deus no final do século XVIII. E o terremoto de Lisboa foi um dos motivos. Jesus falou também que num dia o sol ficaria negro, ficaria escuro. Que dia foi esse? 19 de maio de 1780. E isso também temos relatos de não cristãos. E veja aqui um deles. Herschel diz o seguinte: o dia negro, na região norte da América, foi um daqueles fenômenos inacreditáveis da natureza, que sempre serão lidos com interesse, mas os quais a filosofia não consegue explicar. Havia trevas da meia-noite ao meio-dia. Milhares de pessoas que não conseguiam atribuir o episódio a causas naturais ficaram absolutamente aterrorizadas. E, de fato, o fenômeno lançou melancolia universal sobre a terra. Os sapos e bacuraus começaram a entoar suas notas. No mês de maio de 1780, houve um dia de escuridão terrível na Nova Inglaterra, no qual todos os rostos pareciam atrair trevas, e as pessoas se encheram de temor. Houve grande aflição na vila onde Edward Lee vivia, e o coração dos homens desfalecia de medo, pensando que o dia do juízo estava às portas. Todos os vizinhos se congregaram em torno do homem santo, que passou as sombrias horas em oração fervorosa pela multidão perturbada. Isso está num livro que até foi registrado ali na American Tract Society, do Edward Lee. E está aí, um dos relatos desse dia, para vocês verem que não é balela. Aconteceu. E o que aconteceu na noite desse mesmo dia? Vocês entenderam? O sol, ali no meio-dia, o sol já estava totalmente escuro. O dia estava tão negro. E o livro que eu mencionei para vocês, do Urias Smith, ele descreve mais ainda. As pessoas mal conseguiam olhar uma para as outras, mesmo estando a 30 centímetros de distância. Eu não conseguia discernir o seu rosto. Tamanha era a escuridão, eram trevas sobrenaturais, realmente. Não tinha como explicar aquilo. Dias semelhantes foram ocasionalmente registrados, porém em grau ou extensão inferior de trevas. As causas de tais fenômenos são desconhecidas. Sem dúvida, não resultam de eclipses. E aí está um cientista, que escreveu sobre isso. E na mesma ocasião, na ocasião dessa noite memorável, eles chamaram dia de noite, a lua chegou a aparecer. Ela tinha, no entanto, em cumprimento à profecia, a aparência de sangue. Que foi o que Jesus mencionou também. A chuva de estrelas, que Jesus mencionou também, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, mas foram a chuva de meteoros, também aconteceu, 13 de novembro de 1833. Vamos ler o relato. Sabe-se que já ocorreram em vários lugares, nos tempos modernos, chuvas extensas e magníficas de estrelas cadentes. No entanto, a mais universal e extraordinária já registrada é a de 13 de novembro de 1833, quando todo o firmamento, através de todos os Estados Unidos, ficou por horas em comoção inflamada.
Nenhum fenômeno celeste que já tenha ocorrido neste país, desde que começou a ser colonizado, foi contemplado com admiração tão imensa por parte da comunidade, ou com tanto medo e alarme por outra. Ao longo das 3 horas de sua duração, acreditava-se que o dia do juízo só estava esperando o nascer do sol. 3 horas de duração. Eu nunca vi uma chuva de meteoros. Sempre que eu tento, Curitiba está nublado, né? A gente não enxerga nada aqui. Nem adianta tentar. Então, eu nunca vi. Mas você imagina sentar e ver uma chuva de meteoros por 3 horas seguidas. Pena que eles não tinham meios de registrar isso visualmente, né? Se tivesse, né, Daniel? Se tivesse como registrar, imagine só. Aragão calcula que nada menos que 240 mil meteoros ficaram visíveis ao mesmo tempo sobre o horizonte de Boston. Acerca da visão em Niágara, conta-se que nenhum espetáculo tão terrivelmente grande e sublime já foi presenciado pelo ser humano como o do firmamento descendo em torrentes de chamas sobre a catarata escura a bramir. Então tá aí. E aí eu faço a pergunta, se esses sinais que a gente leu já aconteceram, em qual verso da Bíblia, ou em qual parte da profecia, e lembrem que eu disse que a gente não tem um calendário profético, em qual parte da profecia estamos localizados? Onde é que nós estamos? E aí eu aponto para vocês, vamos ler aqui, já que já estamos em Apocalipse, leia ali, o versículo 6, do capítulo 6, versículo 13, a gente viu, né, que as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Vimos que isso aconteceu, certo? O maior fenômeno, 3 horas de duração, 240 mil meteoros, a estimativa, ao mesmo tempo. E o verso seguinte diz o quê? E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então, o raciocínio simples. Aconteceram a chuva de estrelas, o último ali que Jesus tinha previsto, né? Claro, vai acontecer mais coisa. Novamente, eu estou dizendo os sinais mais marcantes, tá? Se você quiser entender melhor o que ainda tem para acontecer, eu vou pincelar um pouco isso ainda, mas é importante estudar Daniel, Apocalipse, Daniel 12, Apocalipse, a parte ali do capítulo 11 para frente, que retrata o tempo do fim, efetivamente. Tá? Apocalipse é dividido em 2 partes, basicamente. A primeira dela, do 1 ao 10, a 11, fala sobre a história da igreja, por assim dizer. E, na sequência, se fala dos tempos finais. Isso é uma constatação do Ranko Stefanovic, um dos maiores estudiosos do Apocalipse da nossa igreja. Mas vocês viram que o verso 14 já descreve a volta de Jesus. Não descreve? Porque os maus estão escondidos nas cavernas e eles gritam: caí sobre nós, montes, cavernas, e esconda-nos da ira do Cordeiro e da glória daquele que está sentado no trono. É a volta de Jesus. E se você for lá em Mateus 6, 29, você vai ver, Mateus 29, 24, 29, você vai ler que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e aqui ele está falando a tribulação daqueles dias, a profecia dos 1260 dias, né? Os 1260 anos que transcorreram durante toda a Idade Medieval, também chamado de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, em que a igreja foi perseguida, principalmente pela Igreja Católica, né? Isso aconteceu na Idade Média. Se você ler ali versículo 29, Jesus vai dizer: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória.
Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Que parece que não tem muito mais espaço de tempo entre esses sinais que a gente viu e a volta de Jesus? O texto deixa isso claro para a gente, não é? O que eu disse também, é preciso estudar Apocalipse, Daniel, para você ver que ainda tem coisa para acontecer. Tá? Mas em questão de sinais mesmo, Jesus está quase voltando, né? Porque os sinais que ele previu já aconteceram. E aí eu respondo outra pergunta que a gente propôs no começo. Então, o que está faltando? Se os sinais já se cumpriram, ou estão se cumprindo, né? Como as guerras, as fomes e tudo mais. E eu trago um texto da senhora White, em que ela diz o seguinte: estando na posição em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alertas, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que nos achamos como paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 52. Deveríamos estar na posição que estamos hoje, no fim dos tempos, inteiramente alertas, totalmente devotados, de todo convertidos e consagrados. Mas parece que nos achamos como paralisados. E Deus precisa nos despertar. Ao mesmo tempo em que a misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, há um limite além do qual os homens não podem ir no pecado. Quando é afligido aquele limite, os oferecimentos de misericórdia são retirados e inicia-se o ministério do juízo. A misericórdia de Deus suporta longamente o transgressor, mas há um limite. Embora a gente ache que está demorando para chegar, embora a gente ache que não vai chegar na nossa vida, existe um limite. E esses dias eu estava conversando com meu tio, o pastor Paulo Bravo, todo mundo conhece ele aqui, e uma coisa que ele falou marcou muito a minha mente, que os juízos de Deus caem quando o homem perde o livre-arbítrio. E se a gente pensar na Bíblia, a gente vê que isso realmente aconteceu. Sodoma e Gomorra, por exemplo. Ou por que será que Deus mandou Josué destruir tantas cidades, inclusive crianças, homens e mulheres? Porque aquelas pessoas ali já estavam tão afundadas no pecado, já tinham atingido o limite da ira de Deus, que não tinha mais como Deus salvar elas. E isso está chegando, vocês podem ver no dia a dia, as crianças nas escolas não têm mais... É como se empurrassem comida na boca delas. Toma isso aqui, ó. Essa ideologia é certa, essa ideologia você tem que respeitar. Essa aqui, e cristianismo é besteira. Eu estava falando com o meu priminho ontem, e ele falou que na escola dele ele tem aula de ética. Ele tem 12 anos. E falaram que na aula de ética dele, o professor disse bem assim, estava falando de deformação do que os buracos negros fazem na malha gravitacional, alguma coisa assim. E ele falou que o buraco negro faz uma deformação assim, e a ignorância do cristianismo faz isso aqui. Então vocês entendem o que eu estou falando? Que a ignorância, que as pessoas olham para a gente e dizem, esse ignorante, aqui ó, olha a deformação aqui que a sua ignorância faz. O limite está chegando, a ira de Deus está se enchendo, e Ele vai voltar logo, porque Ele não aguenta mais ver o povo dele sofrer, Ele não aguenta mais ver o povo dele ter que se alimentar, ou melhor, ser forçado a comer em parcelas esse tipo de ideologia absurda. As famílias estão sendo destruídas, olhem tudo o que está acontecendo. Deixa a criança escolher se ela quer ser homem, ser mulher. O que é isso? É um absurdo, A ira de Deus está chegando ao fim. Está chegando e vai bater no limite. E Ele vai voltar. É isso que a Ellen White está falando. Os oferecimentos de misericórdia são retirados e vai se iniciar o ministério do juízo. E ela alerta, enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam.
Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Atos dos Apóstolos, página 560 e 561. Não importa em que ponto estamos na caminhada cristã, ela diz que a santificação será alcançada nessa vida nunca. A gente busca a santificação, a gente busca se voltar a Deus a cada dia, e é isso que a gente tem que fazer mesmo. Ir para o céu envolve isso, envolve a busca diária de Deus. Não tem como ir para o céu sem conhecer profecia, sem conhecer o que está acontecendo no mundo, sem ter relacionamento diário com Deus, sem orar. Não tem como ir para o céu, e não adianta se iludir. Não adianta. Não adianta. Ainda falta uma pergunta para a gente responder. E essa pergunta não está no slide. Os textos, aliás, a pergunta está no slide, mas os textos que eu trouxe estão no meu celular. A última pergunta era, as últimas duas perguntas: como será a volta de Jesus e como eu me preparo para ela? Bom, como a gente se prepara? Eu respondi. A Bíblia responde, a Bíblia inteira responde. É o apego a Deus, é a oração diária, é se ajoelhar e clamar pelo Espírito Santo, porque o próximo passo é o reavivamento da igreja, e daí sim o start dos eventos finais que faltam vai acontecer, mas falta despertar, é isso que falta. Mas vamos dizer que tudo aconteceu do jeito que a gente queria, exatamente hoje. E nesse momento, Jesus acaba o ministério do santuário celestial. E ele, imaginem a cena. Ele sai do Santíssimo, se dirige ao Santo. E quando ele chega às portas do santuário celestial, ele olha para trás e ele vê os símbolos, os tipos que representaram ele durante a caminhada dele aqui na terra. E ele lembra de cada oração, de cada pecado que ele levou ao Pai e pediu perdão como nosso advogado. Mas ele entende que está na hora do juízo. Então ele vem, ele estende os seus braços e vai fechando a porta do santuário. E quando ele fecha a porta do santuário, não há mais salvação. Ele sai silenciosamente de perto do santuário e caminha em direção ao Pai, onde ali ele se ajoelha diante de Deus e recebe a coroa de conquistador. E então ele convoca todo o exército celestial dele, como o príncipe comandante que é, Miguel, o arcanjo. E todos eles sobem na nuvem. Um buraco se abre no céu e eles vêm de longe à terra. E por ali a nuvem começa a se deslocar. E o trono de Deus está na nuvem. Veja o que Ellen White diz. O que acontecerá quando Jesus estiver voltando? Pense que você está lá agora, olhando para o céu. Há um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus atravessa a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento, e rochas irregulares são espalhadas por todos os lados. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se, seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sossobrar. Desaparecem ilhas habitadas, os portos marítimos que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Grandes pedras de Saraiva, cada um do peso de um talento, estão a fazer a sua obra de destruição. Nuvens negras e densas subiam e chocavam-se entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em direção à constelação de Órion, de onde vinha a voz de Deus.
Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, e esse número é simbólico, tá? São muitos mais, milhões e milhões, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras repercutiam pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo estrondos, as palavras, enquanto elas vinham da boca de Jeová. E elas ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os anjos aclamavam: glória, aleluia. O rosto deles iluminava-se com a glória de Deus e resplandeciam de glória, como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória, e quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador, e que à distância parece estar envolto em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem envolto em fogo flamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho, a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. Os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morreram na espera da terceira mensagem angelical, eles sairão dos sepulcros para a vida imortal. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. E Ellen White diz que as águas vão devolvendo seus mortos, a terra vai devolvendo seus mortos. Onde existem mortos, santos, justos, a terra vai devolvendo. Todos eles vão ressuscitando. Os herdeiros de Deus vieram das águas furtadas, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas e dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar. Então, no momento, num abrir e fechar de olhos, a voz de Deus, os justos foram glorificados. Os anjos ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados, famílias pela morte, reúnem-se para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. E ao avançar as rodas, último texto, e ao avançar o carro, a nuvem, as rodas clamavam: Santo. E as asas, ao se moverem, as asas dos querubins clamavam: Santo. E o séquito e santos anjos ao redor da nuvem clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os santos da nuvem clamavam: Glória, aleluia. É isso que está esperando a gente. A redenção. E está muito perto. Muito, muito perto. Só que a gente precisa despertar. Acordar para a vida. Estudar a Bíblia. Quando alguém perguntar para você o que é a profecia das 2.300 tardes de manhã, você tem que responder na hora. Você tem que saber responder quais são os sinais da vinda de Cristo. Você tem que dizer para a pessoa por que você obedece os 10 mandamentos, por que você guarda o sábado, por que você
guarda a lei de Deus, você tem a aliança no seu coração. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você tem que voltar às suas origens. Porque está muito perto o juízo. Está muito perto. E pastores, muitos pastores vêm aqui e pregam isso. E pregam, e pregam, e pregam. E a nossa igreja continua dormindo. O que mais precisa acontecer para a gente acordar? O que mais? Não é suficiente ter tudo isso, todas essas evidências. O caminho para o céu não é fácil, ele é estreito. Ellen White viu um caminho estreito, muitas pessoas caíam. Mas eu quero que eu e você que está aqui, você que está assistindo na internet, sejamos um daqueles que fixam os olhos em Cristo e continuam no caminho estreito até o céu. E eu sei que a gente vai continuar firme até lá. Basta orar, estudar a Bíblia, ter comunhão com Deus. É isso. É isso. É simples. O caminho é estreito, mas para andar nele é simples. Fixar os olhos naquele que está voltando. A Ju vai cantar uma música agora pra gente, relacionada à volta de Cristo, e depois a gente vai orar. E eu quero orar por você, por mim, por todos nós, para que Cristo venha logo nos buscar. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar. Um novo céu, um novo lar, belos jardins, lago de cristais, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal. Um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei.
Eu não preciso mais sonhar. Posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou, eterno amor que me salvou. Obrigado, Ju. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, pela graça, porque o Senhor ainda está no lugar santíssimo exercendo o seu ministério de sumo sacerdote e ainda temos a chance de agarrar a tua aliança, de cumprir a tua aliança e um dia, nas nuvens do céu, ascendermos até o paraíso. Senhor, que cada um que está aqui, cada um está acompanhando pela internet, todos os que vão assistir depois, toda a sua igreja, os ministros, todo mundo, Senhor, receba o teu Santo Espírito e desperte para o que está a acontecer no mundo. Que as nossas ocupações diárias não tirem da nossa mente o verdadeiro foco, que é o teu retorno. É legal a gente ter um bom emprego, é legal a gente estudar um monte, é legal a gente fazer um monte de coisa, mas, Senhor, o foco é o teu retorno. E é exatamente isso que a gente precisa, nisso que a gente precisa pensar, nisso que a gente precisa refletir. Ajuda-nos a orar, ajuda-nos a clamar pela tua vinda. E eu mais uma vez aqui clamo, Senhor, clamo pelo teu retorno. Volta logo, Senhor. Lança o teu juízo sobre esse mundo ímpio e resgata-nos deste lugar. Por favor, Senhor. Abençoe cada um dos meus irmãos, dá a eles uma boa semana. Isso eu peço em teu nome, em nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Olá, não saia daí não, eu tenho um recado muito importante para você. Primeiro eu quero agradecer porque você esteve conosco assistindo mais este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sabe, muito melhor do que a gente assistir um culto, de conhecer da palavra de Deus, é saber que existe alguém que se preocupa conosco. Isso mesmo. Nós temos aqui na Igreja Central de Curitiba um grande ministério de oração com mais de 500 pessoas envolvidas nesse ministério, orando por todos os pedidos e também motivos de gratidão que são feitos através dos nossos internautas. Você que é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia virtual, que está em outra parte do Brasil ou também do mundo. Se você tem um pedido de oração, acesse o QR Code que aparece na tela ou o link na descrição, coloque ali o seu pedido e saiba que tem alguém orando por você. Nos encontramos no próximo culto. Até logo!